87 anos celebrando a escolha certa, Jesus. Escolhemos Jesus porque Ele é suficiente para nós. E nós convidamos para essa celebração dos 87 anos o pastor Genivaldo Félix, velho amigo. Ele está acompanhado aqui da sua esposa, irmã Sandra, e do Fabrício, seu filho aqui, um dos seus filhos. Olha o Fabrício como é que é bonito, irmãos. Vai lá, olha lá. Olha, que alegria, irmã Sandra, vocês, muito bom. Pastor Genivaldo é pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Velha, Espírito Santo, há 23 anos. Está disputando comigo aqui, caminhando ali. Né? Mas eu conheço ele de garoto, irmãos, de jogar bola, dessas coisas, sabe? Estudei com o irmão dele, então é a alegria de tê-lo aqui. É uma família de servos de Deus. Outro irmão é pastor, e os que não são pastores são integrados em igreja, e é uma família com 8 irmãos, homens, e 2 irmãs. Mas gente, isso tudo, né? Gente toda na igreja, gente toda servindo ao Senhor, e a nossa alegria de ouvirmos agora a mensagem que Deus colocou no coração do pastor Genivaldo, crendo que Deus vai usá-lo para nos abençoar. Pastor, sinta-se à vontade, é muito bem-vindo aqui. Boa noite, graça e paz de Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa noite e identificando alguns conhecidos, né? Pastor Luiz, da minha turma de 84, lá no Seminário do Sul. Eu sou carioca, acho que ainda dá para perceber, né? Mas Deus nos levou em 84 para 85 para o estado do Espírito Santo. Começamos a pastorear então na cidade de Cachoeira, Itapemirim, onde ficamos lá por quase 16 anos e seguimos para Vila Velha, onde permanecemos. A família do pastor Renato é uma família muito querida. Conheci seu pai, doutor Geel, aquele que ria antes das piadas, antes de começar a cantar. E foi uma pessoa que abençoou a minha vida, uma pessoa de Deus, né? E a irmã Leci também, uma mulher de Deus que tem influência na trajetória de muitos jovens. Então, uma família também muito abençoada, e uma família de jogadores. O pastor Renato tranquilamente poderia ser um jogador de futebol profissional, naquele período, né? Jogava muito. Ele jogava muito futsal, na verdade todos jogavam, né? O Geel e o Ricardo, o Renato e o Maurício, todos jogavam muito bem futebol, e a irmã no piano, né? Nós louvamos a Deus por essa família, por essa igreja, também pela vida da família da esposa. Não posso deixar de falar aqui, foi uma alegria muito grande hoje encontrar o casal muito amado que abençoou muito a nossa vida, irmão José Carlos, Marrani, seus filhos, pessoas de Deus, né? No meu período de seminário, ele era aquele que me alegrava, aquele que chegava no paletó e colocava ajuda para as férias. Tempos difíceis também, depois casado, no início ele tinha mais de um automóvel e ele ficava à minha disposição e sempre tinha que almoçar na casa dele. Não só por isso, mas por tantas outras coisas que esse casal abençoou. Então, eu louvo a Deus e não poderia deixar de falar sobre essas coisas que influenciaram muito a minha vida. O pastor Renato, ele não lembra muito, nós ainda convivemos, ele saiu na turma de 81, eu entrei em 80 no seminário, mas antes de eu entrar no seminário, ele pregou na igreja do Irajá, e lá na descida ele falou: "E rapaz, quando você vai para o seminário?" Ele estava num degrau acima da escada, por isso que ele falou com essa autoridade toda, né? Ele falou: "E rapaz, quando você vai para o seminário?" Eu falei assim: "Olha, meu irmão já é pastor, e
Isso não é para mim não, mas aquilo ficou na minha cabeça. Aquele ano todo, eu fui o último aluno a escrever no seminário, e louvo a Deus, porque também tive a oportunidade de estar aqui no Ministério do Pastor Falcão Sobrinho, no intercâmbio, no Templo Antigo, né, aqui nessa igreja, e poder ver o que Deus tem feito na vida dos irmãos e através dos irmãos, me sentir à vontade e abençoado pela igreja. Estar aqui é uma bênção de Deus. E nessa noite eu gostaria de poder compartilhar com os irmãos daquilo que Deus já colocou no nosso coração para nos abençoar. O pastor Renato falava há pouco sobre a palavra aleluia, né? Essa palavra é universal. Todos os povos a declaram. Deus seja louvado. Recentemente a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Vila Velha, completou 92 anos de existência. A igreja teve apenas 6 pastores de tempo integral e 3 interinos, né? E o pastor que ficou mais tempo lá ficou 25 anos. E nós estamos esse período lá de 23 anos. O texto, irmãos, está no Evangelho de João, no capítulo 6. A boa palavra do nosso Deus, nesse texto, nos fala da experiência do Senhor Jesus com os seus discípulos. João 6, de 66 a 69. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós já temos crido, e bem sabemos que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o Teu santo nome, pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome pela existência dessa tua igreja, que tem caminhado, ó Deus, nesses 87 anos, servindo ao Senhor com alegria, ó Deus, com dependência do Senhor. Louvamos o Teu nome pelos pastores que aqui passaram, pelos líderes, ó Deus, pelos irmãos, membros dessa igreja. Louvamos o Teu nome pela vida do pastor Renato, pela vida da sua esposa, a irmã Jane, pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus netos. Que o Senhor esteja abençoando, sustentando a vida do Teu servo, para que ele cada dia possa permanecer com alegria, como a alegria que ele tem, ó Deus, em Te servir. Obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua vida, obrigado por essa igreja. Obrigado, Senhor, por estar aqui para trazer o recado que o Senhor mesmo já colocou no meu coração. Me alegro com a igreja e oro ao Senhor, no precioso nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Meus amados irmãos, há alguns anos antes, um pouco antes da morte de Billy Graham, os Estados Unidos se curvou para homenageá-lo e honrá-lo pela referência que ele foi para os americanos evangélicos. Billy Graham foi conselheiro de quase todos os presidentes dos Estados Unidos no seu tempo de ministério, e fizeram uma reunião contando com a presença de muitas pessoas, e naquela reunião muitas placas foram oferecidas, muitas homenagens, muita música, muito louvor, muita adoração, muita palavra de gratidão, até que lhe deram a palavra. E quando ele falou, ele disse que aquele momento fazia lembrar da experiência do Dr. Einstein, que foi fazer uma viagem de trem, e durante o percurso daquela viagem, ele começou a ficar inquieto, porque havia esquecido o bilhete da passagem onde havia colocado. Então, quando veio o cobrador, se aproximou, olhou para ele, viu que ele estava um tanto inquieto, e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse assim: eu não estou encontrando o bilhete da minha passagem.
mas o senhor pode ficar tranquilo, o senhor é uma pessoa muito conhecida, é uma pessoa que nós sabemos da sua importância, fique tranquilo, siga a sua viagem tranquila. Mas ele continuou assim, olhando por baixo do banco, vendo se encontrava o bilhete, e aquele cobrador voltou para ele e disse: mas o senhor não precisa ficar inquieto, não precisa ficar preocupado. Ele disse: eu sei que você me conhece, eu já não estou preocupado mais em encontrar a minha passagem, mas eu estou preocupado de saber o meu destino, porque eu já não sei mais para onde estou indo, porque o endereço, onde a estação deveria soltar, estava no bilhete. E Billy Graham disse que a diferença entre eles dois era exatamente essa, que ele sabia para onde ele estava indo. E graças a Deus, irmãos, porque nós sabemos para onde nós estamos indo. Amém? É por isso que a resposta certa o Senhor nos deu. A resposta certa é o testemunho daqueles que têm uma experiência com Jesus. Eu escolhi Jesus, graças a Deus. E a intenção de escolher Jesus não foi nenhuma outra, senão a marca do seu imensurável amor. Como o pastor Renato falou, eu sou de uma família de 10 filhos, meu pai se chamava Jacó, eu sou o 7º filho de Jacó, na ordem, todos de parto normal. Minha mãe teve o primeiro filho aos 16 anos de idade, casou aos 15 anos. Uma história belíssima, porque meu pai, também vindo de uma família evangélica, ele um dia resolveu ir para o carnaval, ele desceu para o carnaval, e naquele carnaval caiu uma chuva impetuosa. Ele se abrigou abaixo de uma marquise, e ali ele escutou o coral da igreja cantando. E quem era a solista do coro? Minha mãe. Ali começou a história dos dois. Deus me deu a alegria e o privilégio de pregar junto com meu irmão na boda de ouro de 50 anos de casado dos nossos pais. E quando meu pai partiu, quando Deus o levou aos 87 anos de idade, 2 coisas me chamaram a atenção. O carteiro, que estava lá do lado de fora, que nos procurou, pedindo se podia entrar na igreja, tirou o seu boné, e a pessoa que entregava o gás na casa do nosso pai. Eles não eram evangélicos. Pela primeira vez aqueles homens entraram na igreja por causa do testemunho de alguém que conheceu Jesus. Eu consigo, irmãos, ter uma visão clara do que o apóstolo Pedro respondeu por todos diante da questão levantada por Jesus. Eu tenho fortemente na minha vida a influência dessa resposta certa, porque foi a resposta que meus pais deram diante da mensagem salvadora do Evangelho. Reconhecendo o amor de Jesus, através do testemunho deles, da graça deles, na verdade, algo que começou na vida dos meus avós, evangelista, tanto de parte de pai, quanto de parte de mãe. Mas, mesmo assim, não foi suficiente, porque eu percorri alguns anos da minha vida longe desta graça. Às vezes as pessoas falam assim: eu nasci na igreja, eu nunca fiz parto. Vocês já fizeram? Não? Tem gente que diz que nasceu na igreja, mas esse é o sentido de dizer que sempre esteve na igreja. Eu louvo a Deus por esses que sempre estiveram na igreja e continuam caminhando na igreja. Mas a minha experiência foi de ser criado na igreja, apresentado na igreja, mas de um dia sair. E só voltei por causa da graça de Jesus. E eu fico pensando nesse testemunho de Pedro, porque quando Jesus fala diante da multidão que se afastou, e Jesus era o excelente, o maior pregador de todos os tempos. Jesus pregava, as pessoas não estavam de forma confortável, como os irmãos e irmãs estão nessa noite. Ficavam, na verdade, num grande desconforto. Jesus não tinha toda essa capacidade de som que nós temos nos nossos dias, mas ele falava e sempre ele se apropriava da natureza
e ele se apropriava também do vento em todo o seu potencial, né? Ele usava a energia eólica e ele falava, a sua voz chegava àquela multidão e a multidão era impactada pelo seu testemunho. Jesus promovia segurança para aqueles que estavam diante dele. Porque olhar para Jesus é olhar para nós mesmos e perceber quem nós somos. Quão simplório nós somos. Quão pequenino nós somos. Como impotente nós somos. Recentemente em nossa igreja, um diácono emérito, irmão Jaime, 90 anos. O último domingo que ele foi na igreja, ele disse: pastor, o carro deu problema. Ele já não dirigia mais, a esposa que dirigia. Ele disse assim: eu vim a pé, na distância, estimo mais ou menos de uns 3 quilômetros. Ele morava no morro, no alto. Ele chegou assim, meio esbaforido. Ele disse assim: pastor, cheguei, estou aqui. Eu falei: graças a Deus, irmão Jaime, pela sua vida. Mas o irmão não precisa voltar andando. Vamos dar um jeito de alguém levar o irmão em casa. Mas aquela foi a última vez que aquele irmão esteve no culto. Porque naquela semana ele foi picado por um mosquitinho pequenininho, mosquito da dengue, né? E aquele homem forte, com tanta força, teve uma infecção, a dengue hemorrágica, e não saiu do hospital. Foi levado à presença de Jesus. Quando estava ali no funeral do irmão, o filho mais velho dele, o filho mais novo dele disse assim: pastor, meu irmão amava o Senhor. E eu falei assim: você não precisa me dizer isso. Eu sentia isso. E eu sei que ele me amava por causa do amor de Jesus. Isso abençoou muito a minha vida e o meu ministério, como tantas pessoas que eu creio nessa igreja, nesse tempo que estou aqui, tenho compartilhado isso com o pastor Renato. Pessoas que por causa de amar Jesus também amam o seu pastor e amam a sua vida e entendem a sua tarefa, entende e tem segurança, confiança em caminhar junto dele. Mas nós somos seres humanos, e os discípulos também eram seres humanos. Imagina, Jesus começou a pregar, e as pessoas começaram a sair. O termo que aparece, a palavra esclero, diz que Jesus falou algo que foi duro, mas não duro no sentido de que as pessoas não entendessem o que Jesus estava falando. Elas entenderam o que Jesus estava falando, mas começaram a se distanciar de Jesus. Algumas vezes no ministério há essa inquietação para nós pastores e nos perguntamos: será que estamos seguindo na direção certa? E sempre que há essa fraqueza na nossa caminhada, então nós somos prontamente revigorados pela força da salvação e da graça do Senhor Jesus. Como Pedro, ele diz: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não conheço alguém que tenha escolhido Jesus e tenha desistido no meio do caminho. Eu não conheço alguém que tenha de fato escolhido Jesus e tenha se decepcionado com Jesus. Conheci pessoas que se decepcionaram com a igreja. Conheci pessoas que se decepcionaram comigo. Conheci pessoas que se decepcionaram com pastores. Conheci pessoas que se decepcionaram com líderes de igreja. Conheci pessoas que se decepcionaram com a igreja. Mas jamais conheci alguém que se decepcionou com Jesus. A resposta certa: tem aqueles que escolheram Jesus. Quantos escolheram Jesus nessa noite? Amém. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus prontamente diz para cada um de nós: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para ir. Jesus, então, irmãos, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso norte, porque temos uma experiência com Ele.
E essa experiência nos traz certeza, essa experiência promove paz no nosso coração, segurança. Jesus é aliança com Deus e conosco. Através dele todas as coisas são possíveis na nossa vida. Mas seguir Jesus é necessário renunciar a si mesmo. A única coisa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida é o nosso próprio eu. A nossa vontade, ela precisa ser colocada de lado. E nós precisamos prontamente reconhecer que nós precisamos de Jesus. O fato de ter sido criado numa família numerosa, com muitos irmãos, tinha uma grande vantagem. A vantagem é que nós aprendemos a dividir as coisas em casa. Aprendemos também a compartilhar nos cultos domésticos da palavra de Deus e aprendemos a valorizar a vida dos nossos pais, honrá-los e viver uma vida de testemunho fora da nossa casa. Meu pai sempre dizia: se alguém bater na porta de casa, vocês vão apanhar, tendo acertado ou não. Mas se alguém chegar na porta para dar alguma queixa de vocês, então vocês vão apanhar, porque alguma coisa vocês fizeram de errado, ou estavam no meio de alguma coisa errada. Houve um dia que um rapaz chegou na minha casa, ele foi fazer queixa a meu respeito. Ele chegou para minha mãe e disse que eu havia aprontado com ele, havia desrespeitado. Minha mãe falou: qual que é o nome dele? Ele falou: é o Badeco. Minha mãe falou: não tem nenhum filho com o nome Badeco. Mas ele não sabia que meu nome era Genivaldo. E eu estou falando isso porque meus pais nos identificavam pelo nome próprio. E é dessa forma que Jesus nos identifica também. É dessa forma que nós fomos chamados para perto dele. Os discípulos certamente foram abalados naquele momento pela incerteza do povo que se afastou. Mas Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Jesus é suficiente. Jesus tem sido suficiente na sua vida? Amém? O apóstolo Pedro certamente se lembrou de tantas coisas que Jesus fez de importante na sua vida. Uma das coisas mais maravilhosas que Jesus fez na vida de Pedro foi dar-lhe a condição de andar sobre as águas. Enquanto Jesus estava como o paradigma para Pedro, como modelo para Pedro, como padrão da vida de Pedro, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas no momento que ele olhou para si mesmo, para a sua própria existência, ele começou a afundar. Mas ainda assim, ele lembrou-se de quem era Jesus, Jesus suficiente, aquele que pode todas as coisas, aquele que curou tantas pessoas, aquele que trouxe Lázaro de volta para a vida. Ele disse: Senhor, salva-me, porque estou a perecer. E Jesus prontamente agiu na vida de Pedro. Mas Jesus também argumentou a ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? Às vezes nós pensamos nos milagres que Deus faz na nossa vida. Vivemos um tempo em que as pessoas se acham em condição até de ordenar para Deus aquilo que querem, e até brigam com Deus como se estivessem numa condição de total inversão. O filho que dá ordem ao pai. Mas quando nós entendemos o que é a conversão, irmãos, prontamente nós nos lançamos diante dele. Pedro disse: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Quem era Pedro antes de Jesus? Aquele homem que disse: todos podem te negar, te abandonar, mas eu estarei contigo. Eu estou disposto a dar a minha própria vida por você. Até no ministério, irmãos, acontece isso. Nós sabemos que precisamos contar com Jesus. Porque as pessoas, elas são falhas, nós somos falhos como seres humanos. E muitas das vezes decepcionamos a pessoa que nós não gostaríamos em hipótese alguma de decepcionar, que é a nós mesmos. Quantas vezes você sai de casa
e você toma decisões por coisas das quais você não necessita. Quantas vezes você é influenciado a tomar uma decisão por causa de um vendedor, por causa de um lojista, e você compra algo que você nem tem necessidade. E depois você volta para casa e bate a frustração. Nós somos capazes de nos decepcionarmos a nós mesmos, quando nós muitas vezes empenhamos a nossa palavra e não somos capazes de cumprir por alguma situação que foge ao nosso controle. Eu tenho dito muito à igreja neste tempo que uma das coisas mais maravilhosas e mais preciosas é obedecer a Deus, estar submisso à sua vontade, porque nós escolhemos Jesus. Jesus é o nosso guia e Jesus é suficiente. E a palavra de Deus diz que a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas quer ver uma coisa? Muitas vezes, quando você faz uma convocação para oração, vem todo mundo. É vontade de Deus que a igreja ore? Mas todo mundo vem? Não. Faz uma convocação muitas vezes para o evangelismo, vem todo mundo? Não. Muitas vezes para ajudar um irmão que está numa dificuldade, nós vamos fazer uma ação social na casa daquele irmão. Tem gente que diz assim, eu vou orar. Se for da vontade de Deus, eu vou. Mas eu penso que aqui não seja diferente como é lá em Vila Velha. Se o pastor Renato convocar, irmãos, amanhã tem um churrasco 0800. Todo mundo vai, até o banguelo vai. Né? Como vai comer carne, não sabe, vai jogar a carne para um lado para o outro, igual bala. Mas vai. Porque, na verdade, irmãos, nós estamos prontos para tomar uma decisão e ir diante de situações que para nós nos satisfazem. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas tem um preço, tem um custo. E Jesus disse isso mais à frente aos seus discípulos. Ele disse, qualquer que quiser vir após mim, tem que primeiramente negar a si mesmo. Uma coisa difícil, negar a si mesmo. Durante 8 anos da minha vida eu usei uma única roupa, um macacão. Só essa roupa eu usava. Quantas vezes minha mãe em casa, ajoelhada, orando. Quantas vezes eu vi aquela cena de chegar em casa e ver minha mãe de joelhos, intercedendo. Negar a si mesmo. Como isso foi difícil para mim durante algum tempo. Negar a minha própria vontade, depender de Deus. E ver uma coisa, meu irmão, às vezes você está dentro do seu carro, às vezes você sai da sua casa para tomar uma decisão. A Bíblia diz que Jesus falou que nós não estaríamos sozinhos nesse mundo. Jesus disse que nós teríamos autoridade sobre os demônios. As pessoas querem ter autoridade sobre tudo, menos sobre o que Jesus disse que nós teríamos autoridade para repreender os demônios que estão por esse mundo. Jesus disse que nos daria poder para isso, Ele deu poder à sua igreja. No nome de Jesus você tem poder para isso. Quantas vezes você sente que não deve ir por uma rua e você vai, lá adiante, você diz assim, poxa, eu tive o sentimento que não deveria ir. O Espírito Santo não habita em nós? Ele nos convence do erro. Ele nos convence da justiça de Deus. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. E acontece que muitas das vezes nós não nos apropriamos disso. E em momentos de dor, em momentos de dificuldade, nós podemos estar na condição dessa gente toda, que para alguns estudiosos da Bíblia, para alguns teólogos, chegam a acrescentar um número de 15 mil pessoas, que poderiam estar ali ouvindo o Senhor, já que mulheres e crianças não eram contadas naquela época. Famílias inteiras.
Há textos que dizem que foram se despedindo dos mais velhos até os mais novos, até que Jesus ficou somente com os seus discípulos. E muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso Brasil, olhamos para este mundo, e a sensação que nós temos como igreja é que nós estamos sozinhos. Porque há uma inversão completa de valores, há uma inversão completa do ensino que o Senhor tem para cada um de nós, mas a igreja está aqui, porque ela fez uma escolha, ela escolheu servir ao Senhor. Essa é a maior escolha e a melhor escolha. Nesses 87 anos, ficaram para trás a história realizada pela igreja. É um marco histórico, mas tudo começa de novo, a partir da tua vida, a partir da vida dos pastores que aqui estão, dos músicos, da liderança. Os desafios são imensuráveis, mas Deus quer usar a tua vida. E existe algo aqui para acontecer, que só você pode fazer através de Jesus. Quando Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Ele falou por ele e falou por todos os outros discípulos, mas ninguém discordou de Pedro. Sabe por quê? Porque todos tinham a mesma experiência de conhecer a Jesus. Eles sabiam que Pedro estava falando acertadamente. E eles fizeram a melhor escolha e deram a resposta certa. Recentemente eu estive aqui no estado do Rio de Janeiro para o sepultamento do meu irmão Ivan. Faz pouco tempo. A nossa família está naquela fase de muitas perdas, né? Perdi um sobrinho com 25 anos, a minha mãe foi com 90 anos, e agora meu irmão mais velho, Ivan, com 76 anos. Mas, irmãos, por maior que a dor da separação, que coisa maravilhosa foi aquele encontro, que coisa diferente. E um dos nossos vizinhos se aproximou de mim e falou assim: eu não sei como vocês conseguem, como que pode ter essa paz? Teu irmão está ali, parece que está dormindo, biblicamente está, para ser acordado pelo Senhor Jesus na sua glória. Eu falei assim para ele: meu irmão foi para casa, eu gostaria de estar com ele aqui ainda comigo, mas ele está com Jesus. É a melhor escolha, é a resposta certa, Jesus. Eu costumo dizer à igreja, a primeira igreja batista de Vila Velha, nós estamos na fila de Deus. Não que Deus tenha fila, mas para que entendamos, estamos nessa fila de Deus. E eu digo para eles: eu estou há 63 anos, quase 64 anos, caminhando na fila de Deus, até a hora que Ele vai me chamar para estar nesse lugar maravilhoso chamado céu. Mas é porque Ele me fez uma pergunta e eu dei a resposta certa para Ele. Eu fiz a escolha através de uma experiência com Ele. Jesus é quem me guia. Nós estamos aqui por um tempo. A igreja precisa continuar pregando sobre o céu. A igreja precisa continuar pregando sobre o inferno. Tem gente que diz: o inferno é aqui mesmo. A pior coisa que pode acontecer nesta vida aqui não se compara com o inferno. Lugar de tormento, separação eterna do Senhor. Quando chegávamos aqui na cidade, lá na subida, nós vimos um acidente e um motoqueiro embaixo de um ônibus. Quando nós passávamos, e quando nós passamos ali naquela cena, nosso filho perguntou o que era aquilo, a mãe dele explicando que era um acidente, mas naquele momento a gente estava pensando: que notícia que vai chegar para esta família, que notícia vai chegar para esta casa, né? Que perde um filho, um pai, não sei, mas uma pessoa que foi. Talvez o destino era o trabalho, talvez o destino era voltar para casa, mas não voltou. Não há segurança sem Jesus. É por isso que Pedro diz:
para quem iremos nós, Senhor? Tu tens a palavra de vida eterna. Eu gostaria de dar um recado para você que está aqui nessa noite. Se você ainda está caminhando nessa vida, vivendo a incerteza de não saber para onde tu vais, você precisa fazer uma escolha. Você precisa dar uma resposta acertada. Você precisa abrir o seu coração para Jesus e recebê-lo como Salvador da tua alma. Um dia eu fiz isso. Há algum tempo atrás alguém disse assim: pastor, eu gosto muito dos crentes, mas eu acho os crentes meio convencidos. Eu falei: por que você acha os crentes convencidos? Porque o crente fala que vai para o céu e quem não tem Jesus não vai para o céu. Eu falei: você deu a resposta certa. É exatamente isso. O crente é convencido porque ele foi convencido por Jesus. Porque ele foi lavado no precioso sangue de Jesus derramado naquela cruz. E você também precisa ser convencido através do Espírito Santo que habita conosco e que fala contigo nessa noite. Vamos curvar a nossa cabeça. Quem sabe alguém aqui que precisa tomar uma decisão lá de Jesus. Quem sabe nessa noite é a oportunidade para você confessar os teus pecados e, arrependido, receber Jesus como Salvador da tua vida. Esse é o momento de Deus em que a igreja ora, em que o povo de Deus clama por você. Mas eu gostaria de fazer um desafio para você, em nome de Jesus. Você não quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Se você quer fazer isso, eu gostaria de orar por você. Mas eu gostaria de fazer um desafio para você levantar uma de suas mãos no ato de fé, dizendo: sim, pastor, nessa noite eu quero entregar a minha vida para Jesus. Alguém que quer fazer isso nessa noite, se há, erga sua mão bem alto. Com esse gesto você estará declarando: eu estou entregando minha vida para Jesus. Lá na galeria, alguém, aqui, à minha esquerda, à minha direita, se alguém que quer fazer uma decisão lá do Senhor Jesus, entregando a sua vida a Ele, levante a sua mão bem alto e depois você pode abaixar. Eu quero orar por você. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, porque temos a oportunidade de falar contigo através de Jesus Cristo, nosso bendito e suficiente Salvador. Obrigado porque nessa noite, Senhor Deus, podemos nos alegrar diante de Ti por tudo que o Senhor é e tem feito na vida desta igreja. Mas te pedimos, ó Deus, que se há alguma pessoa nessa noite necessitando abrir o seu coração para Jesus, ó Deus, não passe o tempo deste dia sem fazer a sua decisão de entregar a sua vida para Jesus. Tu és conhecedor de tudo que somos e de tudo que podemos ser em Ti. Abençoa e aviva a Tua igreja a cada dia e ajuda-nos cada dia, capacita-nos a fazer a Tua vontade, submissa ao Teu querer, pois essa é a escolha que fizemos, de amar a Jesus, obedecer a Sua palavra e servi-lo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos nos levantar, irmãos, vamos.